Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, bem-vindes ao módulo 2, Modo Petista de Governar e Legislar, a aula número 3, que é sobre educação. Eu sou Tereza Leitão, professora e senadora da República. Sou uma pessoa na faixa de 70 anos, minha pele é branca, meus olhos castanhos, meu cabelo também é castanho, ele é mais ou menos ondulado, fica na altura do final do pescoço. Sou uma pessoa cheinha, nem gorda, nem magra e de estatura mediana. Esse nosso módulo tem o objetivo de apresentar as questões relevantes da política educacional para o município. A minha vida política foi toda feita no âmbito da educação. Eu sou professora, fui dirigente sindical no meu estado, que é Pernambuco, fui dirigente sindical da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, fui deputada estadual durante 5 mandatos no meu estado, Pernambuco, e as minhas ações políticas tiveram sempre uma prioridade na educação, da perspectiva que nós defendemos e praticamos no PT. Educação pública de qualidade para todos e para todas. A educação é uma bandeira de luta, é uma causa da minha vida, tanto na prática política, quanto quando a gente necessita fazer algum projeto de lei. A educação é um dos temas prioritários para os governos petistas. Dessa maneira, um gestor, uma gestora, legislador ou legisladora petista precisa ter determinados conhecimentos prévios para fazer a discussão sobre educação de forma qualificada. Nessa aula, nós abordaremos 4 temas relevantes e essenciais da educação no âmbito municipal. Todos eles têm a mão do PT. Todos eles têm a nossa contribuição. Educação básica, o que é, como se divide, Plano Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação, Plano Nacional de Alimentação Escolar e o 4º, o Fundeb, que é o financiamento da educação básica. A educação básica, só existe 2 níveis de educação, a educação básica e a educação superior. A educação básica se divide em 3 etapas: educação infantil, creche e pré-escola, ensino fundamental, a gente considera o ensino fundamental 1, os primeiros anos, logo depois da educação infantil, do 1º ao 5º ano, e o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. A diferença é que o ensino fundamental 1 ainda é com a professora polivalente. O ensino fundamental 2, a gente já tem uma outra organização curricular, com as disciplinas específicas e a formação específica também de professores e professoras. Depois temos o ensino médio, que é um debate, inclusive, bem atual, que nós estamos fazendo agora, visando a sua reformulação. O ensino médio é de obrigação primeira e responsabilidade primeira do ente estadual. A educação infantil é de responsabilidade primeira do ente municipal, prefeitos e prefeitas. E o ensino fundamental deve ser oferecido em regime de colaboração. Então, esses segmentos da educação básica, para nós que vamos para uma disputa municipal, o destaque que temos que dar é a educação infantil. A creche, que é a porta de entrada da criança no sistema educacional. Creche é um direito da criança e é um direito da mãe também. Uma mãe que tem seu filho em creche trabalha tranquila e sabe que as primeiras vivências, as primeiras convivências com outras crianças serão importantíssimas para o seu desenvolvimento. A mesma forma, o ensino fundamental 1, que é a parte da alfabetização, a parte das primeiras letras, a parte dos primeiros conhecimentos. Isto é de responsabilidade dos municípios nessa repartição que eu falei anteriormente. O ensino fundamental é regime de colaboração. Geralmente os municípios ficam com o ensino fundamental 1 e os estados com o ensino fundamental 2, mas não é impeditivo que os estados também ofereçam o ensino fundamental completo, do 1º ao 9º ano.
Isso depende muito das condições objetivas e do que a gente considera aporte e utilização dos recursos do Fundeb. O Plano Municipal de Educação, um ponto fundamental que está sendo debatido agora. O Plano Municipal de Educação é um plano de planejamento geralmente decenal. Nós vamos fazer agora a revisão do Plano Nacional de Educação. Então, é importante que os planos municipais tenham uma simetria, tenham uma relação com o Plano Nacional de Educação. Da mesma maneira, a gente está discutindo a constituição do Sistema Nacional de Educação. Para isso, a gente tem que ter o Conselho. Conselho Municipal de Educação não é um conselho de governo, é um conselho de Estado, deve ser paritário, com representações do governo e representações da sociedade. É uma referência importante de democratização da gestão, é um órgão auxiliar e inclusive também deliberativo das políticas públicas de educação. Municípios que têm conselhos municipais de educação geralmente avançam muito mais do que aqueles que não têm. E é um item indispensável para a configuração dos sistemas de educação. Então, o Conselho Municipal, as conferências municipais que estão ocorrendo por esse momento serão importantíssimas para a revisão do Plano Nacional de Educação que nós vamos fazer em janeiro do próximo ano. Então, tudo começa onde? Começa no município. Então, é um instrumento democrático de participação social e é preciso que nossos prefeitos e nossas prefeitas valorizem os conselhos municipais de educação. Terceiro ponto, o Plano Nacional de Alimentação Escolar, que o nosso governo deu realmente um plus. Nosso governo aumentou em 36% a contribuição per capita que vai para os estados e municípios. A gente sabe que a merenda, ela tem um papel educativo. Primeiro porque ela é igual para todo mundo. Primeiro porque ela é uma forma também da gente rever hábitos alimentares saudáveis por meio da oferta de alimentação escolar. Mas, lamentavelmente, para muitas crianças da escola pública, a merenda escolar, a alimentação escolar, aquela horinha da merenda, é a alimentação mais nutricional que essas crianças têm. Atualmente, além da gente ter aumentado por modalidade de ensino, os repasses do governo federal, nós vamos rever os conselhos de alimentação escolar que devem existir nos estados e nos municípios e implementamos, através do plano de aquisição de alimentos, a obrigatoriedade de que 30% dos gêneros alimentícios utilizados em merenda escolar sejam adquiridos da agricultura familiar, da economia solidária. O programa é acompanhado, é fiscalizado diretamente pela sociedade por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar, que eu acabei de falar, os CAI, né? É também fiscalizado pelo FNDE, um órgão do MEC, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério Público. Então, é um programa que vale a pena ser seguido. É só observar a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, que foi agora revalidada em relação à compra, em relação a estímulo com as cadeias produtivas locais, com o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades. A merenda pode ser, então, uma forma importante do relacionamento da gestão municipal com as comunidades no entorno das escolas. E o quarto e último ponto, fundamental. Ó, minha gente, Fundeb tem o dedo do PT. O Fundeb foi praticamente inventado pelo PT lá atrás. Ainda no governo Fernando Henrique, que Fernando Henrique não quis fazer Fundeb, fez Fundef, que era voltado só para a educação básica. Mas a estrutura, os determinantes, o modelo, tudo foi pensado por nós e apresentamos como movimento social, à época, ao governo Fernando Henrique, que comprou a ideia, mas reduziu, botou Fundef. Depois, o governo Lula ampliou para Fundeb.
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais de educação. É um fundo especial, de natureza contábil, é de âmbito estadual, cada estado tem, né, a sua organização, é composto por recursos provenientes de impostos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vinculados à educação. Vocês lembram que a educação vincula 25% de vários recursos, obrigatoriamente, estados e municípios. Destes 25%, 20% são subvinculados ao Fundeb. E desses subvinculados, pelo menos 70% têm que ser destinados a salários. É aí que está o piso. E os outros 30% a outras rubricas de manutenção e desenvolvimento do ensino. A quem se destina, portanto, o Fundeb? Os recursos oriundos do Fundeb são destinados e distribuídos aos estados, Distrito Federal e municípios para o financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica, levando-se em consideração os respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido no artigo 211, parágrafo 2º e 3º da Constituição Federal. Tudo nasce nesse artigo 211. Depois veio a LDB e depois veio o Fundeb. Nesse sentido, os municípios precisam utilizar obrigatoriamente, preste atenção, prefeito e prefeita, a gente não pode desprezar essa regra, porque nós defendemos essa regra na organização constitucional. Os municípios têm que utilizar recursos provenientes do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental, destinada à parte de salário dos professores, e os estados no ensino fundamental e médio. Nessa distribuição, será observado também o número de matrículas, nas escolas públicas, nas escolas conveniadas, que tenham sido apurados no último censo realizado pelo INEP, que é o censo do MEC. Esse Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais é um órgão que nos dá muitas diretrizes, nos dá muitos dados e todo candidato precisa conhecer, toda candidata precisa conhecer o INEP. Os alunos considerados, portanto, para cálculo do Fundeb são aqueles atendidos nas etapas de educação infantil, creche e pré-escola, do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano e do ensino médio. Nas modalidades de ensino regular, que são a escola, como a gente chama de ensino regular, o ensino padrão, né? Mas nós sabemos que para o direito ser assegurado, nós temos que, dentro dessa modalidade, ter algumas especificidades que também têm direito ao Fundeb. Então, além do ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos e ensino profissional integrado. Nas escolas localizadas nas zonas rurais e urbanas, preste atenção que zona rural tem umas características diferentes para os municípios, que quase todos têm a sua área rural. E nos turnos, com regime de atendimento em tempo integral ou parcial, matutino e vespertino ou noturno. Há muito tempo eu não vi essa palavra, matutino e vespertino, mas você sabe o que é, né? Manhã, tarde e noite. Então, com isso na mão, a gente precisa definir quais são os eixos principais de uma pré-campanha para quem quer ser prefeito e para quem quer ser prefeita. Primeira coisa é mobilizar. Mobilizar o povo, mobilizar a militância, mobilizar a sociedade, as entidades em torno de eixos que vão fazer uma cidade educadora. Que eixos são esses? Primeiro, afirmação do direito à educação. Nós temos que defender a educação para todos e para todas. Segundo, valorização profissional e perfeitas e ideais condições de trabalho. Vamos trabalhar para isso. Ampliação da rede de oferta da educação. Tem uma creche no seu município? Proponha criar mais 2. O MEC ajuda. Faça uma leitura
do território, onde é que cabe mais uma creche? Quarto eixo, financiamento da educação transparente, correto, conforme a lei. E quinto eixo, democratização da gestão, desde o ambiente escolar, com conselhos escolares, com escolha democrática de dirigentes, com grêmios estudantis onde couber, com relacionamento com a comunidade, com os pais, com os estudantes, até a configuração do Conselho Municipal de Educação, como nós já vimos lá atrás. Então, a minha experiência como deputada, a minha experiência como candidata, que fui uma vez a prefeita, foi muito interessante nessa área da educação. A área da educação, ela pode ser uma área mobilizadora. Ela deve ser, a meu ver, o fio condutor de todo um programa de governo, porque ela se relaciona com saúde, ela se relaciona com uma cidade criança. Hoje a gente está discutindo muito uma cidade preparada para a primeira infância. Educação tem a ver com isso. Educação tem a ver até com o traçado urbanístico de uma cidade. Se tem praças acessíveis, se é uma cidade pensada, de fato, para as crianças serem felizes. Uma cidade criança e uma cidade educadora são dois pontos que se comunicam e podem dar a tua formação, a tua discussão do programa de governo um insight diferenciado. E não esqueça, cidade criança, cidade educadora, são duas coisas muito caras ao PT. Eu termino também recomendando isto. Procure as administrações do PT. Muitas delas são inovadoras em relação à forma de tratar o município. O município é um território muito emblemático, muito identitário para as pessoas. É nele que a gente mora, é nele que a gente vive, é nele que a gente trabalha, é dele o nosso registro civil e vai ser dele a nossa certidão de óbito. Então, é tudo de identidade na vida de umas pessoas. E um prefeito ou uma prefeita tem que mostrar à sua população que gosta do município que vai governar, que vê no município que vai governar potencialidades, possibilidade dele ser cada vez melhor. Muita sorte para cada um e para cada uma de vocês. Eu tenho certeza que nós vamos ter, nessas eleições, coisas novas para apresentar. Reafirmar o que fizemos com sabedoria e com êxito e enfrentar os novos desafios de novas cidades que estão surgindo para a gente governar. Muito obrigada pela atenção de cada uma de vocês. E não esqueçam que haverá uma próxima aula na semana que vem.